Agradeço aí muito essa homenagem, que sempre homenagem é um negócio meio mais pós-vida. Então, assim, em vivo já não é tão comum assim, mas eu agradeço bastante a todo esse pessoal. Bom, é o seguinte, eu vim para Campinas com 6 anos, apesar de morar aqui, eu fiz faculdade em Curitiba, no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, porque eu entrei lá em 62. 62 ainda não tinha Unicamp. Eu morava em frente à Santa Casa. Então a coisa mais fácil do mundo seria se eu entrasse na Unicamp, mas ainda a Unicamp não existia a Faculdade de Medicina, que começou em 63. Então um ano antes eu estava no Paraná. 6 anos de Paraná, cidade bonita, Curitiba, atualmente muito mais bonita do que era naquela época. Depois 3 anos de residência no Rio de Janeiro. E depois, então, apesar de Curitiba, faculdade, começo, o curso básico, nada, não era bom. O curso clínico era excelente. E no Rio de Janeiro, 3 anos de clínica e pneumo, na parte muito mais assistencial, no hospital que não era ligado à universidade. Mas daí apareceu essa chance de vir para a Unicamp. E como campineiro, não sou campineiro, eu acho que a grande maioria não nasceu em Campinas, mas se diz campineiro também, e você vai para algum lugar, acha legal, mas quer voltar. Então apareceu uma chance exatamente no final do ano para pneumologia. Eu me inscrevi e entrei na faculdade, isso foi em 71, logo no começo da Unicamp, no começo que eu digo depois da fase de residência. E de 71 até 2013 eu trabalhei na Unicamp. Tempo integral no começo, parcial na grande maioria dos anos em seguida e na parte final tempo integral novamente. Então é isso aí, apesar de eu fazer muita assistência clínica, eu acabei entrando numa faculdade onde eles pediam mais pesquisa do que qualquer outra coisa. E como que foi esse início na Santa Casa, né? A Santa Casa tem histórias marcantes, né, para todos que viveram esse período lá. E se eu me contasse um pouquinho dessa experiência na Santa Casa? Santa Casa é como todas aquelas Santa Casas que tinha no Brasil inteiro, lembrar disso. As irmãs, as freiras, elas eram extremamente úteis nesse sentido. Sempre elas mantinham o hospital limpo, era um hospital disciplinado, mas depois, com a falta de dinheiro, as Santa Casas, de um modo geral, foram quase que desaparecendo, vamos dizer assim. Bom, a Santa Casa de Campinas já estava assim, ela já estava em más condições físicas, mas para nós era muito interessante, muito agradável, apesar de que hoje em dia tudo seria politicamente incorreto, totalmente. Por exemplo, o bar que era em cima do bar, tudo aquele assoalho de madeira com um buraco, caía um líquido da moléstias infecciosas. Então, moléstia infecciosa caía um líquido em cima do bar onde você estava comendo alguma coisa lá. Segundo lugar, vocês vão ver a fotografia da enfermaria. A fotografia da enfermaria era um negócio horrível. Era uma cama do lado do outro. Então a gente dizia, isso aí é o socialismo. É o camarada que tem meningite estava ao lado de um outro com aplasia de medula. Isso acontecia normalmente, coisa que hoje em dia dá prisão. Mas tinha um segundo andar, eles tinham mania de fazer segundo andar na Santa Casa. Então o segundo andar era de madeira e era baixo. Então tinha camada, e baixo e mal feito. Então tinha sujeito que pesava 115 quilos, quando ele subia no segundo andar, aquilo ali sacudia o teto, que você achava que ia acontecer alguma coisa. Exemplo disso é onde tem o Giovanetti 5 hoje. Giovanetti 5, aquele prédio maravilhoso no Cambuí, aquilo lá era o nosso ambulatório. Nós fizemos ambulatório lá há muitos anos. E era assim, estava tudo ruim. O Giovanetti deu uma arrumada, é um prédio maravilhoso. Mas, em suma, a Santa Casa tinha uma série de problemas, lógico. Mas os pacientes iam lá, muitos, e você fazia um atendimento à medida do possível razoável, de tal maneira que a Unicamp, que começou lá, depois veio para o Hospital das Clínicas, hoje em dia a Faculdade de Medicina é considerada uma das melhores do Brasil. Então, ou seja, começou muito fraca que eu digo o local, o pessoal que começou a faculdade, que não eu, quando eu entrei, ela já estava lá, eles deram um grande, devido ao grande valor deles, eles melhoraram muito o hospital e depois ficou essa faculdade de medicina que nós temos hoje. Professor, a gente sempre pede, né, para os entrevistados puxarem na memória, assim, com
o senhor me falasse assim, de algumas pessoas que para você foram importantes aqui. Então, eu vim para a área de pneumologia, na clínica médica. Então, nós tivemos mais contato com os clínicos. Alguns, e vocês lembram bem, qualquer profissão, você convive com pessoas, às vezes chatas, pessoas desagradáveis, muitas vezes agradáveis e pessoas de grande valor. E aí isso é que te marca mais. Então, nós tivemos casos, eu cito alguns, por exemplo, em primeiro lugar, o Dr. Frasato. O Dr. Frasato ele era cirurgião de tórax, então ele ficou ligado com a gente todos esses anos. O Dr. Frasato era aquele italianão à la antiga, que falava alto e brigava com todo mundo, mas ele era um sujeito marcante, um médico excelente, um grande cirurgião, e como pessoa ele foi marcante mesmo. O Frasato teve 9 filhos, então naquela época um camarada com 9 filhos, com toda aquela família, ele levava todo mundo, parecia uma coisa de cinema, mas o Frasato foi um sujeito marcante em todos os sentidos. O outro, o Dr. Tobar, que o pessoal todo já conhece, o Dr. Tobar à la antiga. O Dr. Tobar estava na preventiva e depois ele veio para a pneumo. Nós pedimos o Tobar na pneumo. E o Dr. Frasato e o Dr. Tobar fizeram uma dupla impressionante. Muita briga, porque o Dr. Frasato era o cirurgião típico. Tudo ele queria operar. O Dr. Tobar era o clínico típico. Cirurgia nunca, só em último caso. Então, o que esses dois brigaram em reuniões, mas de qualquer maneira, eu digo, era uma briga sadia, porque orgulhosamente a pneumo, acho que nos últimos 30 anos, nunca deixou de ter alguém homenageado pelos alunos. Atualmente continua. O Dr. Ivan foi paraninfo. Então nós temos aí um orgulho de saber que tanto a cirurgia quanto a clínica evoluem isso. E outras pessoas marcantes, o Dr. Silvio Carvalhal, o Dr. Pinotti, que era um camarada de uma inteligência acima da média, e outras pessoas. Mas eu acho que esses daí profissionalmente foram marcantes para nós. Professor, e a sua convivência com os residentes? Convivência com os residentes foi muito boa, vamos dizer assim. Por causa da formação anterior, nós gostávamos muito de atender os pacientes. Quando você vem para a faculdade, quer dizer, você tem que dar aula, você tem que ter a didática. E a pesquisa era uma fraca, e nunca me agradou muito a pesquisa. Então, com os residentes mais na parte clínica, nós tivemos um bom relacionamento. Talvez seja isso, não fizemos nada de especial nesses 43 anos de Unicamp, mas pelo menos nós fizemos uma reunião, quando eu fiz 70 anos no ano passado, fizemos uma reunião com os ex-residentes, que eram mais de 60, e a grande maioria apareceu, eles vieram, e eles vieram espontaneamente nos dizendo que gostavam da gente. Então, o convívio foi bom, e eu tenho a impressão que eu falei para eles, olha, de todos os residentes que nós conhecemos, nenhum deles deixou de fazer medicina, a maioria absoluta continua fazendo pneu e parece que fazem bem. Então, acho que o nosso papel foi cumprido. Ensinamos os residentes de uma maneira eles fazerem uma pneumo boa e bem orientada. Professor, como que o senhor se descreve profissionalmente? Profissionalmente, se for falar assim, como pesquisador, nota 1, tá certo? Então, fala, pô, mas como é que pode um camarada ficar numa faculdade de medicina 43 anos e falar um negócio desse? Porque a faculdade, na verdade, a universidade é assim. Não é essa história de que o camarada tem que fazer pesquisa, porque se ele não fizer pesquisa, ele não é professor. Não é isso. Para nós tem outro lado. Vale bastante assistência, vale bastante didática. Então, para nós achamos o seguinte, pegar um menino aí do 4º, do 5º, do 6º ano, ou um residente, ele vem lá, você mostra, olha, tá vendo esse negócio que ele tem aí na pele? Isso é carcinomatose, então isso aí é consequência de um outro problema assim. Aí ele dá um remédio e fala, olha, cuidado, esse remédio vai provocar isso, isso e isso. E claro que medicina não é a bula certinha ali, não é ciência exata, mas a experiência mostra bastante. Então, na verdade, eu acho que eu me considero um clínico razoável, que gostava de ensinar e que cumpriu um papel razoável, um médio na universidade. Essa é a minha visão. Professora, a gente tem feito uma pergunta para todos vocês, né, uma provocação divertida, vamos dizer assim, né, sobre a aposentadoria em si. E a pergunta é, que sentimento que a aposentadoria te desperta? Bom, vocês lembram o seguinte, na semana que vem, ou uma semana depois ou antes de vocês,
tem a despedida da pneumo. E na pneumo, eu acabo sendo totalmente informal. A gente só fala bobagem e não fala nada sério. Na faculdade de medicina, você tem que ser formal. Você não vai chegar aqui e falar da sua mulher, dos seus filhos, dos seus netos. Não, isso fica por uma conversa lá. Mas é o seguinte, a aposentadoria, isso que eles falam, poxa vida, você faz 70 anos e está com boa saúde. Boa saúde quer dizer entre aspas, porque o cara de 70 não tem boa saúde, de jeito nenhum. Ele tem um monte de outras pequenas e grandes coisas. Então isso aí vai minando o cidadão. Mas digamos que ele sinta-se bem. Se por um acaso, ele não pode parar de trabalhar, ele não pode. Ele tem que cumprir aí uma meta de trabalho, manter a cabeça dele ocupada, porque senão ele acaba sobrando, que a gente fala, olha, a minha função, eu adoro meus filhos e meus netos, mas a função do cidadão aposentado, ele acaba ficando o chofer dos netos. Então leva para o inglês, leva para natação. Quando você percebe, você fala, pô, das 9 às 9, eu virei um chofer. Tudo bem, o chofer tem todo o merecimento, mas não era essa a tua função. Então, em suma, aposentadoria, você tem que tentar procurar alguma coisa. Eu estou fazendo consultório, mas é lógico que o consultório, com o passar dos anos, vai diminuindo. Então, em suma, eu acho que o aposentado tem que aproveitar bem a vida de um lado, mas se ele parar de trabalhar, é isso que eles falam. Se a mulher está em casa, ela detesta que o cara fique enchendo a paciência dela lá. Se a mulher trabalha fora, você fica lá feito bobo esperando chegar. Às vezes tem colegas que viraram grandes cozinheiros. O cara fica esperando a esposa dele, que no lugar de chegar às 5, ela tem consulta até às 8. Fala, bom, então vou morrer de fome para jantar às 9, esperar ela chegar para fazer. Tem cara que eles viraram grandes cozinheiros, o outro entende de vinhos, todos eles fazem alguma coisa. Mas, em suma, tem que fazer alguma coisa, que se não fizer, o sujeito morre antes. Professor, e qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os seus colegas que continuam aí na rotina da pneumo aqui no HC? Então, a pneumo que eu gosto muito do pessoal, eu acho que tem que ser o seguinte, cada vez a evolução das coisas. Então, você veja, antigamente se atendia o doente, tinha pouco exame complementar. Atualmente é o contrário. Você tem um monte de exames complementares e menos atenção ao paciente. De qualquer maneira, o que é aqui? Eu acho que o fundamental é o aluno e o paciente. Você tem que continuar tratando muito bem do paciente e tratando muito bem do aluno, seja na graduação ou na pós-graduação. A pesquisa vem junto e tem que ser feita, porque faculdade não vai para frente se não tiver pesquisa. Então, tem que ser. Mas acho que a mensagem é essa. Se ensinar os meninos a fazer uma boa medicina e honesta, quer dizer, nada de destratar o paciente, nada de pedir um monte de exames que não tem nada a ver com o caso, apenas para você tentar faturar mais alguma coisa. Está tudo errado, isso não está certo. Então, você, se fizer isso, tratar bem do aluno, tratar bem do paciente, eu acho que o resto vem depois. E é sempre um prazer, lembra bem. Quem faz medicina, como qualquer outra profissão, faz porque gosta. Então, se você gosta do negócio, você deve continuar fazendo cada vez melhor. Certo, professor. Tá certo. Era isso. Gostaria de falar mais alguma coisa? A gente poderia falar, de repente, os próximos desafios para a faculdade, na sua opinião? Não, os desafios para a faculdade, por exemplo, na pneumo, é um desafio que já está ultrapassado de anos, que é o transplante de pulmão. Então, acho que esse pessoal, o Calaf, o Ivan, o Seabra, eles têm que partir para transplante de pulmão, porque senão nós vamos ficando cada vez mais para trás. Acabou essa fase de se chegar e manda para São Paulo. Antigamente, os professores de São Paulo vinham para cá para dar aula de uma vez por semana, e todos nós não só aceitávamos, como achávamos isso o máximo. Agora, com todo o respeito ao São Paulo, Campinas tem um valor extraordinário, meio baixo na medicina. Mas agora que vocês estão vendo aí com Viracopos progredindo, Viracopos, vocês lembram bem, em 62, quando eu fui para Curitiba, Viracopos era para ser o aeroporto do Brasil. Deu um problema qualquer, entre aspas, e foi para Guarulhos. Agora, 50 anos depois, o negócio voltou para cá. Então, Campinas é um progresso impressionante. Ficou parada pela violência há muitos anos, ainda tem muita, mas eu acho que Campinas vai ter que agora pegar de novo aquele lugar que ela sempre teve
e a medicina vai progredir cada vez mais. E a Unicamp, não tenha dúvidas, apesar de toda a reclamação do pessoal, sempre falta de verba, etc. Então, eu acho que ela vai junto. É isso aí. Acho que a gente poderia falar, eu vi aqui no seu currículo, só preciso checar certinho o termo, né, para não falar errado, mas que o professor foi responsável pela criação do ambulatório de fisiologia. Então, falar um pouquinho do ambulatório, do seu papel na criação. Então, vocês lembram aí, na faculdade de medicina, antes nós atendíamos, era muito indigente, um grande número de gente. Hoje não tem quase indigente, eles são todos do SUS. Então, os pacientes da faculdade são diferentes dos pacientes de consultório. Lembrar disso, por isso que eu estava dizendo, sempre é bom você fazer as duas coisas, porque você não pode fazer só atender paciente de doença grave, que aí você não vai saber tratar do outro de doenças menos graves. E você vai até desprezar o outro. O outro vem lá com uma rinite e fala, pô, qual é? Pô, eu quero doença grave e importante. Bom, tuberculose sempre foi muito importante. E nós, então, logo no começo da Pneumo, 71, nós fizemos tinha que ter muitos pacientes de tuberculose, nós fizemos um ambulatório de tuberculose que funciona até hoje. Então, as duas coisas boas que acho que ficaram na Pneumo, desde 71, o ambulatório de tisiologia, ambulatório de tuberculose, que até hoje ele funciona, passou de lá para cá, funciona às sextas-feiras de manhã. E a segunda coisa é que nós tínhamos visto, em tudo quanto é lugar que você vai no Hammersmith, na Inglaterra, você está lá às 10 da manhã, no cafezinho, eles falam, olha, 10h30, tem a reunião geral do departamento. Isso aí acontece na Inglaterra há 200, há 500 anos, mas também lá falar 500 é pouca coisa. Aqui para nós, eu sempre pensava nisso, falava, puxa vida, o Moraes de São Paulo, o restaurante, vai fazer 100 anos. Sabe lá que é 100 anos um restaurante, você vai lá pedir um filé, ele te faz do mesmo jeito? Isso eu acho bacana. Então a Unicamp, eu falei, bom, vamos fazer uma reunião bacana para ver se ela permanece. E permanece. De quarta-feira de manhã é a reunião da disciplina de pneu, desde 1971. Então também nós temos 81, 91, 2001, 2011, nós temos 43, 44 anos dessa reunião. Aliás, agora eu passei por lá, tinha acabado a reunião naquele momento. Então isso aí marcou. Ou seja, é legal você fazer uma coisa que ela funciona. Mudou um pouco de horário, às vezes era 7h30, depois 8h30, depois 8, mas são duas coisas, o ambulatório de tisio e que você tinha lembrado, e essa reunião, que eu acho que são coisas boas, que a Pneumo englobou e continua. Acho que é isso. Bom, então agradecer ao pessoal, olha, espero ter ajudado nesse sentido, né, no sentido de uma visão de cada. Acho que esse negócio aqui é espetacular, porque cada um dá a sua visão. Um dá uma visão mais da faculdade, outro dá uma visão mais pessoal, e isso é bem. Agora, já que era no lado pessoal, acho que da Unicamp e da FCM tem coisa do meu lado pessoal boa. Por quê? Em primeiro lugar, meu pai trabalhou aqui, ele era da dermatologia. Ele foi paraninfo, ele morreu, ele foi eleito paraninfo e morreu num acidente um mês antes. Então ele perdeu a chance de fazer o discurso de paraninfo. Eu trabalhei aqui 43 anos. A minha esposa, eu casei com ela há 30 e tantos anos atrás, 40 acho. E ela também era aluna aqui, continuou docente aqui. E agora meu filho mais novo, que faz oftalmo, também está aqui na Unicamp. Então, ou seja, nesses 50 anos de Unicamp, nós temos 3 gerações. E eu acho isso aí bacana, porque você fala, pô, até mulher, até esposa, você teve dentro da faculdade, então, pô, pedir mais do que isso, acho que é difícil.